Conhecimento literário está aqui. No vídeo de hoje estarei trazendo para você, caro espectador, um livro essencial para você ter na sua biblioteca, não apenas como peça, né, mas também como fonte de estudos. Esse livro é fantástico, porque pode estudar para várias coisas, por exemplo, para a faculdade, atuação na área como advogado e na área de concursos públicos, não apenas no ofício, né, mas para você se preparar para concursos jurídicos, como concurso de fatos, né, promotor, defensor, ou pessoa já atuante nessa área que necessita de um livro específico. E eu trago para vocês o melhor na minha concepção. Claro, é subjetivo, mas por isso que eu irei trazer os pontos relevantes que fazem essa obra, na minha concepção, ser melhor direito penal, que você pode observar, do doutrinador carimbado, que todo mundo já teve contato na graduação ou após ela, Rogério Sanches Cunha, promotor de São Paulo, muito tempo já atuando na área, ou seja, ele é não apenas ele tem a fonte, né, o próprio direito, mas também a atuação há muito tempo, mais de 20 anos nessa área, respectiva área, ou seja, um livro fantástico, e como você pode observar, inclusive com pacote anticrimes e a parte geral. Claro, como você pode observar, como é a parte geral, há dois livros que, claro, o Código Penal não tem essa divisão, mas claro, todos os doutrinadores, não apenas o doutrinador em si, mas também, claro, para não ficar uma obra tão densa, quase um vade-mecum, é esperado, né, para trazer uma facilidade, não apenas a gente compreender e não ficar monstruosa, assim, quase um novo livro. Sempre é corriqueiro a gente encontrar ele sempre em 2 volumes. Raros casos tem assim, juntam 2 livros, mas claro, fica um livro, uma bíblia, né? Mas o que tem de bom nesse livro e por que você me indica comprar? Então, o próprio autor, é muito interessante. Ele faz desde aspectos não apenas doutrinários, mas um pouco assim, investigando desde, por exemplo, a vingança e outros aspectos, até de fato a gente observar que, aqui eu consigo constatar que de fato estou no Código Penal, e observar os artigos, mostrando qual a hipótese que um brasileiro que comete um crime no estrangeiro pode ser responsabilizado ou não pelo seu crime. Ou seja, há vários aspectos que ele vai entrando de fato na matéria. E também outro fato que eu considero basilar para indicar esse livro para vocês é que é uma leitura concisa. Ele não é assim como outros autores que pode usar muitos jargões doutrinários, isso, aquilo, falar palavras, você fica, não entendi nada que esse autor falou, mas o professor falou esse livro, tem que comprar porque o professor está usando isso, aquilo. Não. O importante do próprio direito é você comprar aquela doutrina que você consiga entender, você leia e fica, gostei, não apenas daquele doutrinador famoso, né? Mas esse é interessante porque ele une as duas coisas. Ele é um doutrinador bastante conhecido para provas e também ele une a facilidade do assunto. E isso é o que todo doutrinador, não apenas doutrinador, né? Mas o próprio estudante, ele gosta daquela obra que é conhecida no mercado, como essa que eu ressaltei para vocês, apresentei no início do vídeo. Mas também ele une aquela leitura que você consegue de fato entender e usar para a sua vida, de fato, entender uma matéria que para muitos é difícil, para outros é a preferida, porque ainda mais direito penal. Claro que muitos, querendo ou não, têm um gosto maior pelo própria, não a parte geral em si, mas pela parte específica, né, a parte especial, que eu irei trazer um vídeo no futuro. Mas esse livro é muito bom, mas claro, não apenas coisas boas. Esse, por exemplo, um dos aspectos que eu observei no livro, que claro, ele é fantástico, mas um dos aspectos que infelizmente tanto até obras recentes não tem no próprio modelo como o autor constrói seu livro, né, e da própria editora. Infelizmente eu vejo assim, claro, alguns pode ser algo relevante, mas para mim isso é um ponto a se considerar no futuro. Vai que esse vídeo, né, se propague de fato, alguém apresente para a editora e no futuro, quem sabe, né, esse vídeo
consiga alterar com as minhas sugestões, que é o fato de, infelizmente, não haver nesse livro uma revisão rápida, além de você ter você mesmo marcado e fez seus resumos em si, mas infelizmente não existir nenhum quadro sinótico. Eu digo assim, não apenas assim para elucidar, claro, alguns pontos que o próprio autor utiliza elementos além do texto corrido para elucidar temas X ou Y, mas não apenas isso. Por exemplo, termina o capítulo, por exemplo, aplicação da lei penal. Não, aí termina, já começa o outro. Não há um resumo assim, sintetizando os principais pontos de um quadro sinótico. E além disso, também eu vejo assim, infelizmente, uma queixa, a ausência de questões. Pode ser mínima, assim, só para a gente ter uma noção do que trata aquele assunto, porque você mesmo já pode ter passado aquela dificuldade de querer achar um tema específico, não apenas desse livro, mas qualquer outro que não tem questões, e passar horas procurando, ou quase não encontrar, mesmo incluindo qualquer banco, porque alguns aspectos são muito assim doutrinários, e é muito específico você achar especificamente aquele tema. E essas são as duas únicas queixas que eu tenho do livro, mas ele é um livro muito bom, grandioso. Claro, não apenas aspectos do direito, mas a gente consegue compreender vários aspectos dele. Por exemplo, não apenas da doutrina, ele também traz elementos da própria jurisprudência, e às vezes até na íntegra, né? Ele vai comentando, que corrobora. Desde quando eu tive contato com essa doutrina a primeira vez, por isso que eu já adotei ela para mim, que é que ele explica de uma maneira tão clara assim, que a gente consegue colocar na mente aqueles aspectos tão difíceis, dependendo de alguns temas de direito penal. Mesmo se você não ter o melhor professor, eu garanto para vocês que com esse livro você consegue de fato observar um direito penal que eu considerava difícil ou complicado. Eu constatei, não é um bicho de sete cabeças. Ou seja, claro, é tudo questão de pessoas, de interesse, claro, não apenas isso. Mas é um livro muito interessante, que ele vai quebrando por vários aspectos, e não apenas, claro, da lei seca que ele comenta, né, mas todo o norte do direito penal básico, assim, e também as partes mais profundas do direito penal, como explicando de fato o que vem ser ilicitude, a culpa, os crimes, a distinção entre crime qualificado, não qualificado. Ou seja, ele traz cada aspecto, a gente consegue de fato dar a base, né, que é, claro, é essencial para você compreender bem o direito penal geral, o início, assim, a base, o primórdio do prédio, né, para você de fato, quando entrar e ter contato com parte especial, você compreender, porque, claro, é um que liga o outro, ainda mais questões de concurso, a gente pode observar que tem sempre uma correlação entre ambos, ou seja, é vital você compreender. E por essa razão eu trouxe esse livro para vocês, Direito Penal. Vocês podem observar, é um livro muito interessante, que, por exemplo, o próprio livro, vocês podem observar aqui que eu estarei mostrando, ele traz no capítulo, né, a síntese, o conceito do que é discutido, vocês podem observar. Ele traz isso, aí traz uma correlação entre um aspecto e outro. Além disso, outro também aspecto muito interessante que o próprio doutrinador já apresentou em lives, e própria opinião dele, que ele, como não traz questões no livro, ele próprio criou algumas questões ao longo do livro, que ele vai sobre aquele capítulo específico, que ele questiona e traz questionamentos assim autorais, né, mas claro, sobre aquela temática que ele está trabalhando. Por exemplo, se pode aquela opção, por exemplo, se o fulano pode ser condenado em caso X hipotético, ele já nos apresenta, e com a própria escrita baseando na doutrina e os outros aspectos doutrinários, inclusive até caso de prudência, ele traz já a resposta, claro, do próprio jeito que o livro é escrito, você pode observar. Ou seja, é um livro fantástico, que eu indico para todos, muito bom.
E outro fato, já perto de finalizar o vídeo, que é uma leitura obrigatória, que é outro aspecto que eu achei fantástico dessa obra, que ele já traz o posicionamento da doutrina. Não apenas da doutrina, mas também da jurisprudência. Por exemplo, há pontos que a gente sabe, não é de hoje, que tanto STF e STJ têm divergência, e claro, não seria diferente da própria doutrina. Ele já cita: a doutrina pensa de forma majoritária sobre tema X, outra não. A gente tem uma divergência aqui, ele já, claro, não todos os casos, mas já apresenta os principais que a gente é necessário saber e que é recorrente a cobrança em provas pelo Brasil todo. Enfim, esse foi o vídeo, né, resenha desse livro fantástico que é Rogério Sanches Cunha, uma obra essencial para você ter, não apenas se você, para quem é amante do direito penal, mas obra fantástica e leitura obrigatória para quem é graduando de direito. Não esqueça de deixar uma curtida para contribuir no meu trabalho, para eu trazer mais vídeos como esse para vocês. E compartilhe com amigos, professores, aquele amigo que estuda você com cursinho, também é estudante de direito, contribui com ele, compartilhe para atingir o máximo de pessoas possíveis. Não esqueça de se inscrever e até a próxima.